Eu sei que já estamos no Japão, mas eu não poderia de comentar aqui sobre como foi o sprint da China e também o qualify da China. Pontos aí que eu deixei de comentar. Fiquem tranquilos que eu vou trazer vídeos posteriores falando do GP da China, também falando do Fantasy Game, eu já escalei meu time, e obviamente também falando do que está acontecendo já no GP do Japão. Isso não vai demorar, garanto para vocês. É que eu tive problemas aqui, que aí eu não consegui, né, realizar esses vídeos antes. Bom, é um canal pequeno, não é à toa que tem 0 inscritos no momento que eu tô gravando esse vídeo. Então já peço para você curtir, deixar seu like para você apoiar esse trabalho. Mas vamos lá, vamos falar do sprint da China, onde nós tivemos 3 pilotos que ficaram de fora do sprint, abandonaram aí. Estamos falando do Lindblad, da Racing Bulls, do Hülkenberg, da Audi e do Bottas, da Cadillac. A Cadillac que tá terrível, a Audi que tá mal no GP da China até esse presente momento deste evento, e também aí a situação do Lindblad que não estava muito boa na China. Mas vamos falar do restante, como é que foi construído esse grid deste sprint. O Pérez da Cadillac foi o último de quem terminou em 19º, aí tivemos em 18º o Stroll, em 17º Fernando Alonso, os dois da Aston Martin, que se a gente levar em consideração todos os problemas que a equipe vem atravessando, eu acho que terminar o sprint já foi uma baita de uma vitória para eles. Em 16º ficou aí o Albon, ele largou do pit lane, então para ele foi um excelente resultado. Em 15º tivemos o Hadjar da Red Bull que não está se encontrando, e nesse sprint em específico o Hadjar ele já não estava muito bem, e a estratégia da Red Bull foi completamente sem noção. Ele foi o único que largou de pneu macio, o pneu não durou, e aí ele só foi perdendo rendimento e posições. Em 14º, o Colapinto da Williams, e considerando aquilo que ele vem entregando e como ele é, eu achei um bom resultado. O nosso Gabriel Bortoleto ficou em 13º, e levando em consideração o final de semana que a Audi estava tendo, eu acho que foi um excelente resultado, tá? Ele fez o que deu. Em 12º aí ficou o Carlos Sainz que fez uma boa corrida, levando em consideração também o desempenho da Williams. É sempre bom a gente levar em consideração o momento, né? 12º seria ruim para o Leclerc, não para o Carlos Sainz. Mas eu acho que vocês já entendem, né? Eu acredito que o público que vai chegar nesse canal aqui é um público mais maduro de Fórmula 1, mas se não for, saiba disso. Às vezes o carro, ele não te permite você ficar no top 10, você pontuar. Às vezes um 12º lugar é fantástico para aquilo que a equipe e o carro estão te entregando. O piloto às vezes está desempenhando muito bem. Em 11º, tivemos aí o Gasly, que perdeu muitas posições na largada, o que já era, né, considerado que ia acontecer, levando em consideração o poder total desse carro dele. Ele vem tirando, sim, muita coisa dele, mas também não dá para fazer milagre, né? Infelizmente não conseguiu beliscar lá as posições de pontos, mas fez uma corrida mediana e, infelizmente, né, não conseguiu manter as posições mais à frente. Em 10º lugar, o Ocon, que eu acredito que, pelo menos na minha visão, ele fez um bom sprint, uma boa corrida. Ele conseguiu se manter bem na pista, não fez bobagens e não ficou tão longe do Berman em 8º, mas antes de chegar no Berman, nós tivemos o Verstappen em 9º. É um resultado aí bem ruim para a Red Bull. A Red Bull muito mal, o Verstappen largou muito mal. Esse 9º lugar, ele tem que comemorar como se fosse uma vitória mesmo, porque que situação do Verstappen. Em 8º, Berman. Berman novamente muito bem. Que piloto é esse? Eu acho que eu vou falar isso na maioria dos vídeos que vocês vão ver aqui, mas que piloto para o futuro da Ferrari. O Berman com desempenho novamente muito bom, muito aceitável. Em 7º lugar, uma surpresa, Liam Lawson. Ele conquistou esse resultado, sendo que foi uma corrida aí que o companheiro não conseguiu realizar. Então, eu acredito que foi muito positivo para ele. Ele precisa mostrar resultado. O Lindblad é um garoto muito jovem, já chegou incomodando ele. Então, ele precisa mostrar essa consistência e essa maturidade a mais que ele tem, para que ele consiga manter o assento dele aí para a próxima temporada, né? Que vai ser um desafio grande para ele. Mas se ele conseguir manter consistência e andar à frente do Lindblad, eu acredito que é possível sim. Falar um pouquinho da McLaren agora, que teve o Piastri em 6º e o Norris em 4º. É visível que o carro da McLaren, até o presente momento ali do sprint da China, está atrás sim da Ferrari e da Mercedes. Mas, obviamente, que eles estão trabalhando para chegar próximos, eles têm o motor da Mercedes. E, bom, os dois pilotos são consistentes. Se eles conseguirem deixar os pilotos na pista,
eles vão conseguir entregar pelo menos aí um quinto e sexto lugar. O Norris foi um pouquinho acima, quarto. É aquela questão que eu falo pra vocês da Ferrari. Estamos atrás da Mercedes? Sim. Não sei se vocês sabem, mas eu sou um ferrarista. Então, o que eu acredito que a Ferrari tem que fazer é sempre se manter no mínimo em terceiro, quarto e tentar beliscar uma segunda posição, às vezes uma vitória. Foi o que aconteceu nesse sprint, inclusive, porque Antonelli acabou em quinto lugar. Ele largou novamente muito mal. Ele tem o carro, ele tem a habilidade, mas falta ainda experiência, né? Aquela tranquilidade que um piloto que tem mais tempo de casa tem, que foi o Russell, que ganhou esse sprint. Mais uma vitória para o Russell na temporada. Em segundo lugar, nós tivemos o Leclerc. Em terceiro, o Hamilton. E vamos falar o porquê que a Ferrari conseguiu esse resultado, né? Sendo que não largou nessas posições. A McLaren estava sempre uma McLaren à frente de uma Ferrari. Mas a largada da Ferrari segue fantástica, muito à frente das demais. O safety car ajudou muito na relargada ali, principalmente o Leclerc, né? O Hamilton ele fez uma boa batalha com o George Russell, mas o Russell passou ele. Ele não conseguiu repetir o que o Leclerc fez na Austrália, que manteve o Russell atrás, só que daí com a estratégia de boxe, o Russell assumiu a liderança. Não que ele não fosse passar o Leclerc, mas o Hamilton teve mais dificuldade em segurar ele. E teve o ritmo inferior ao Leclerc, tanto que o Leclerc acabou ultrapassando ele nesse sprint e ficou em segundo lugar. Mais uma vitória do Russell aí, né, pontuando, acho que é 8 pontos que dá a vitória no sprint. E, bom, Ferrari tem que fazer isso. Ó, já conseguiu galgar uma posição a mais, não foi terceiro e quarto, foi segundo e terceiro. E é isso que se esperava para o GP da China. Mas agora eu vou falar um pouquinho de como foi o Qualify antes da corrida do GP da China. E, bom, foi uma doideira e vou contar pra vocês, hein? Começar falando do Q1, quem foi que deu adeus logo no Q1. E assim, tá parecendo que estão batendo cartão já. Logo ali, é as mesmas equipes de sempre. Em 22º e 21º, os dois carros da Cadillac, com o Pérez largando em 22º, o Bottas em 21º. Logo à frente deles, obviamente, Aston Martin, com o Alonso sendo o 19º, o Stroll o 20º, à frente a Williams, com o Sainz em 17º, o Albon em 18º. Então, assim, essas equipes estão batendo carteira aí no Q1, não estão conseguindo nenhum desses carros, né, dar aquele saltinho a mais e pelo menos um Q2, o que é loucura, né? É uma regularidade pra baixo, uma regularidade de merda. Eu acho isso bem curioso, tá? A Red Bull, nesse Q1, ela tentou fazer uma estratégia diferentona, não tendo carro para isso, tentando imitar a Ferrari, o que ela fez na Austrália, e enviou os carros com pneus médios, mas quando a coisa começou a apertar, eles viram que eles poderiam ficar de fora ali. E pelo amor de Deus, né, para essas três equipes, eles colocaram os pneus macios e conseguiram aí se classificar, né? Até foram bem ali colocados, mas isso é pouco relevante no Q1. O Leclerc foi o líder do Q1, aí quebrando a hegemonia do George Russell de liderar tudo, ganhar tudo. O Leclerc conseguiu aí numa sessão que estava valendo alguma coisa, liderar pelo menos no Q1. A Audi demonstrou que deu uma melhora. O Bortoleto ficou em 7º no Q1 e o Hülkenberg em 15º. O Hülkenberg não tão bem, mas passou para o Q2. Fica aí o destaque para o tempo muito rápido do Bortoleto. Mas agora vamos pro Q2, aonde eu acabei de falar bem da Audi, já vou ter que falar mal, né? O Hülkenberg ficou de fora em 11º e o Bortoleto ficou de fora em 16º. É uma pena porque ele errou na última curva de uma volta bem mais rápida que ele vinha fazendo. Eu acredito que não era volta para levar ele pro Q3, mas é uma pena sim porque fez ele perder posições no grid. Então, uma pena aí, então, 16º lugar para ele no grid. A Racing Bulls demonstrando uma regularidade ali dos dois pilotos. O Lindblad novamente largando atrás do Lawson em 15º e o Lawson em 14º. Então, posições bem parecidas aí. Acho interessante essa regularidade dos dois. E é bem impressionante ver que o Lindblad consegue andar ou mais rápido ou parecido ali com o Lawson, né? Não tem uma distância ali entre eles. E aí vamos falar de dois pilotos que já são os dois pilotos que entram mais pressionados nessa temporada na Fórmula 1. O 13º lugar, que também tá fora do Q3, o Ocon, e o 12º Colapinto, que também tá fora aí do Q3. Esses dois começam extremamente pressionados porque os pilotos companheiros de equipe deles estão simplesmente voando, tirando do carro o máximo possível. E eles não conseguiram passar nem pro Q3. E não é que, beleza, fez um super tempo ali, ou passou raspando em 10º. Não, eles não conseguem andar próximos, e deveriam.
pelo menos um pouco próximos. Os dois estão tendo isso em comum aí, o Ocon e o Colapinto. Eu acredito que são dois pilotos que deveriam ser substituídos na próxima temporada por pilotos mais talentosos, mas a gente sabe que a Fórmula 1 é muita politicagem, muito dinheiro por trás, mas vamos ver, né? O Ocon, eu sei que acaba o contrato dele, provavelmente o Colapinto também. Eu acho que o Ocon não resiste. O Colapinto ainda, eu não consigo cravar isso agora. Mas vamos ver, né? Vai que o Ocon melhora muito, não sei. O que você acha sobre isso, hein? O que importa é que os dois fora do Q3. E falando de Q3, mas antes de falar de Q3, deixa eu trazer pra vocês como foram as voltas do Berman e do Gasly. O Gasly ficou em quinto no Q2, o Berman ficou em nono, e o Antonelli foi mais rápido que o Leclerc, mas mais uma vez o Russell não liderando. Será que teríamos uma surpresa aí no Q3? Como vocês sabem, deixa eu começar falando da classificação de baixo pra cima, né? Em 10º lugar, o Berman. Aí ele teve uma volta rápida, não conseguiu superar os demais carros, mas só de estar no Q3 e largar nos 10 primeiros, pra mim, é incrível da parte dele. Em 9º lugar, o Hadjar. Em 8º, a Red Bull. A Red Bull simplesmente mostrando o local que ela tá no grid hoje. E deve ser bem incômodo pra quem torce por essa equipe. Entre nós, pra mim, eu não vejo problema nenhum. Que pena a sua situação, Red Bull. Eu espero que piore, tá? Eu, como ferrarista, espero que piore. E não venham me encher o saco, né? Deixa a Ferrari ser um pouco feliz. Nem tá conseguindo, porque a Mercedes tá jogando água no chope. A Red Bull já comemorou demais. Em 7º lugar, o Gasly. E, cara, que piloto é o Gasly? Que lugar que ele tá levando a Alpine aí? Como ela desempenha na mão dele, cara. É impressionante, péssimo pro Colapinto, mas como o Gasly é bom piloto, hein? Eu acho que a Red Bull errou muito em não ter tido mais carinho com ele. Se bem que não tiveram carinho com o Albon também, que eu considero um bom piloto, mas eu acho que o Gasly é acima e é muito talentoso. Que pena aí, né? Que ele não conseguiu desempenhar lá, mas que piloto que a Alpine tem na mão. Em 6º lugar, nós tivemos o Lando Norris e em 5º, o Oscar Piastri, ou seja, basicamente a McLaren, a terceira força. Ela tá num limbo que fica claro, ela não consegue chegar na Ferrari, na Mercedes, mas também ninguém tá chegando nela. Ela tá tranquila em 5º e 6º. É basicamente isso que eu quero dizer pra vocês. Essa é a posição deles e ninguém tira. O problema pra eles é que eles têm que romper isso e eles estão com dificuldade, né? Em 4º lugar, o Leclerc. Em 3º, o Hamilton. Inclusive, quero destacar aqui, nesse final de semana, que o excelente trabalho do Hamilton, tá? Principalmente aqui. E a diferença para a Mercedes cada vez menor. Cada vez menor. Agora foram 3 décimos e meio. E, bom, a Ferrari tá tirando aos poucos. E é o que eu falo, 3º e 4º, 3º e 4º. Quando dá pra fazer como no sprint ali, 2º e 3º, fantástico. 1º e 2º, 1º e 3º, maravilhoso. Ainda não aconteceu, mas é isso que a Ferrari tem que fazer. Até porque a gente já sabe que os GPs foram cancelados, ou não sei se vão ser adiados, mas enfim, até primeiro momento cancelados. Então vai ter ali basicamente um mês após o GP do Japão para a Ferrari se preparar e tentar chegar mais próximo da Mercedes, diminuir esse gap. Então é muito importante que agora, pelo menos no GP do Japão, 3º e 4º e tentando buscar ali às vezes o 2º lugar ou o 1º no pódio, mas muito bem, na minha opinião, aí a Ferrari. E, bom, o George Russell, ele teve problemas no Qualify, tá? O carro dele entrou basicamente nos últimos minutos, ele conseguiu fazer uma volta muito rápida, mas não foi o suficiente para a pole. A pole foi dele, Kimi Antonelli. Que fantástico o que o Antonelli fez. Ele se tornou o pole position mais jovem da história. É um ferrarista que pilota na Mercedes, cara. Você gostando ou não, ele já admitiu isso. E fiquei feliz por ele, o Kimi é um menino talentoso. E até bom isso para os pilotos da Ferrari, tá? Porque se o Russell ficar dominando tudo nos pontos, ele vai destacar muito mais. Se o Antonelli começar a tirar pontos do Russell, melhor ainda. E, bom, não dá pra saber o que vai acontecer na corrida, mas baita qualify aí pra ele. Parabéns pro Antonelli, aí o pole position mais jovem da história. E, cara, que bom, né? A Itália, que é um país que respira a Fórmula 1, agora tendo ele muito bem representado. Eu acho que, cara, se um dia esse menino for pra Ferrari, ele vai ser ídolo lá. Porque, bom, o ferrarista é italiano em sua grande maioria. Imagina um italiano chegando, imagina se ele já chega campeão mundial. Que loucura, que loucura. Mas eu realmente acredito que o futuro do Antonelli tá ligado à Ferrari. Vamos ver o que acontece aí no futuro, né? Acho que vai demorar pra isso acontecer.
E cobrem, hein? Quem sabe um dia eu faço um corte disso. Comenta aqui embaixo o que você achou desse Qualify, o que você achou do sprint, da China, obviamente. Que eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês sobre isso. Logo mais sai um vídeo sobre a corrida, sobre o GP da China. Então já se inscreve pra você não perder nada. E se quiser também, deixa o like aí que ajuda muito. Compartilha pra um amigo que gosta de Fórmula 1. Ajude esse canal a chegar nos 1000 inscritos, que é a meta pra gente alcançar aí um público cada vez maior. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!